Fala trader, seja muito bem-vindo ao canal R-Lands Trader. E no vídeo de hoje eu gostaria de passar para você um operacional muito bom, que tem uma alta assertividade e que a maioria do pessoal já conhece, que é o pullback. A maioria até já conhece, só não sabe operar ele da maneira mais assertiva e mais certa, tá? Que a gente pode estar fazendo. E é o seguinte, meu nome é Renato Alves, eu sou trader de opções binárias. E antes da gente começar esse conteúdo maravilhoso aqui, gostaria que você desse seu like aí, compartilhe o vídeo com quem você opera junto ou com quem também pode estar aprendendo, beleza? E coloca aí nos comentários o que você achou, algum feedback para a gente poder estar melhorando sempre, tranquilo? Então bora lá. O pullback que eu vou estar falando aqui é sobre o pullback de M5. O operacional que a gente utiliza é sempre dentro de M5, tá bom? E primeiramente, o que é o pullback em si? O pullback, ele nada mais é do que a movimentação do gráfico após um rompimento. O que acontece? Vamos supor que aqui eu tenho uma região de resistência, né? E o preço ele está subindo. O preço ele está subindo, ele bate aqui nessa região. Porém, ele volta até aqui. E logo em seguida ele dá um impulso, ou seja, o pull, que é o impulso, na palavra em inglês pullback, pull, impulso, ele dá um impulso e rompe essa região de resistência aqui. No que ele rompe isso daqui, ele logo em seguida tende a puxar o preço de novo para a região. É o back, ou seja, o voltar. Nisso ele volta aqui, ó. Ele volta nessa região, e essa região é a região que a gente chama de pullback. Ele foi e voltou. E logo em seguida a gente sempre vai dar entrada especulando que o preço continue na tendência, tá bom? Ou seja, aqui nós podemos fazer o quê? Uma tendência de alta nessa região, tá? O pullback, a gente sempre vai estar entrando nele em tendência, seja tendência de alta ou em tendência de baixa, beleza? Então, vamos lá. Isso daqui é o pullback. É uma coisa simples, o preço vai e volta e a gente especula que ele continue seguindo a tendência, tá bom? E eu vou estar passando aqui também, antes de continuar o conteúdo, eu vou estar passando aqui para vocês alguns filtros para poder deixar ele muito mais assertivo, tá? Vocês vão gostar bastante e lembra, dá o like. Deixa eu só apagar aqui. E qual o tipo de pullback que é o melhor para a gente estar operando nele? Eu costumo dizer que o pullback ele tende a ser mais assertivo e até mais forte quando o gráfico ele está em tendência de baixa. Claro, quando está em tendência de alta também é muito bom, tá? Não quer dizer o contrário não. Mas quando ele está em tendência de baixa, a baixa do mercado tende a ser mais forte, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos supor que aqui a gente tem um suporte, tá? Deixa eu marcar aqui. A gente tem aqui um suporte, ok? Nesse suporte aqui, o preço ele vem vindo, né? Do mesmo jeito que eu fiz ali, ele vem vindo, tá? Em tendência de baixa. Aí no que ele vem aqui, vou tentar desenhar aqui melhor, ele pode bater aqui no suporte e voltar, tá? Mas logo em seguida, o que acontece? As velas, elas podem vir fazendo isso daqui, ó. Uma, duas, três, aí rompe. Nisso que rompeu, com uma vela, às vezes uma vela de força, tá? Uma vela grande, ou uma vela que tenha um pavio médio aqui em cima dela, ela vai romper essa região de suporte. E a gente vai pegar o pullback exatamente na vela seguinte, em M5, tá bom? Que seria na próxima vela. Aqui é interessante a gente esperar que a vela faça um movimento rápido de bater nessa região aqui, tá? Porque aí sim a gente faria uma entrada aqui, nessa regiãozinha. Esperando que essa vela, ela vá lá para baixo, tá? Que ela vire uma vela e vá lá para baixo. E aí dê vitória para a gente, que a gente quer o quê? Que ela continue essa tendência de baixa. E um filtro dentro disso, que eu falei para vocês, né, que é passar um filtro. Dentro disso daqui, qual o filtro que você tem que estar de olho? E aqui a gente vai utilizar uma coisa chamada filtro probabilístico, porque aqui vai ter a ver com cores das velas. Tá? E qual é o primeiro filtro aqui? Essencial, é a quantidade de velas da mesma cor.
Você pode reparar que aqui eu fiz o quê? Uma, duas, três, quatro velas vermelhas, quatro velas de baixa, tá bom? E por que eu fiz quatro velas de baixa? Porque essas quatro velas, elas indicam uma força muito forte de tendência de baixa, tá bom? Indica a confirmação real de que o gráfico ele vai tender a ter uma força enorme aqui após o rompimento, tá? Então o que a gente precisa aqui? Que tenha quatro velas médias, tamanho médio de baixa, tá? Não pode ser vela desse tamanho aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Não pode ser uma vela desse jeito aqui, pequenininha assim, desse jeito. Não é recomendado que sejam velas desse nível assim, entendeu? Velas grandes, pode até ser uma vela média, mas que tenha um corpo legal, entendeu? Não seja muito parecido com um doji, tá? Mas que tenha um corpo legal. Só apagar aqui. E aí a gente vai ter esse primeiro filtro, que são quatro velas da mesma cor. O rompimento, a gente precisa que seja uma vela de força, tá? Rompendo pelo menos 50% do candle da vela, tá bom? Você pode notar que essa vela aqui que eu utilizei, que eu desenhei, ela rompe pelo menos 50% do corpo dela. Você pode reparar, olha só o corpo que eu fiz aqui, ela rompeu bastante. No que volta, a gente aproveita e essa vela aqui, ela vai dar um pico. A gente quer o quê? Que ela dê um pico de vela, por isso a gente precisa da explosão aqui. Não pode ser uma velinha que vá devagarzinho também. Tem que ser uma vela que dê um pico lá e depois retorne, tá bom? Porque você vai pegar, é coisa de segundo, coisa de 3 segundos, 2 segundos, 3 segundos, que você tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto para poder pegar isso daqui e aproveitar o fluxo da vela, tá bom? Aproveitar o fluxo da queda. Então é isso. O primeiro é o quê? Velas vermelhas, probabilístico. Pelo menos 4, 5 velas vermelhas está ótimo. Se tiver mais, melhor ainda. Tá? Mas o mínimo é 4. 4 velas vermelhas. Rompimento, pelo menos 50% da vela. E a próxima vela, de M5, é bom que ela toque mais rápido. Tá? Eu só escrever aqui. Bom, então vamos lá. Eu escrevi aqui os filtros, anota isso daqui, tá bom? Escreve no caderno, anota em algum lugar, porque eles são muito importantes. Você só vai fazer entrada se acontecer isso tudo aqui, tá? Se acontecer isso tudo. Se não acontecer, você não entra, tá bom? E qual é o que eu estava falando anteriormente? O rompimento de 50%, pelo menos 50% da vela, na região do suporte ou da resistência. A sequência tem que ser de 4 velas da mesma cor. Eu dei aqui o exemplo das 4 velas vermelhas na tendência de baixa, mas também pode ser de pelo menos 4 velas verdes na tendência de alta. Lembre-se, pegue sempre gráfico em tendência, nunca pegue gráfico lateralizado não. Tá? Pegue o gráfico que está indo para cima ou que está indo para baixo. O gráfico lateralizado ele pode te dar muitas armadilhas. Tá? Então não pegue gráfico lateralizado. E o outro filtro é o que? O pico de vela no pullback. Assim que começar a próxima vela, né, tá descendo aqui, aí você quer pegar aqui, aí começou a próxima vela, né? Aí você quer o quê? A vela tem o quê? 5 minutos, não é? De duração. A gente pega ali pelo menos, no mínimo de 2 minutos, no máximo 2 minutos da vela. Depois a gente não pega mais. Ou seja, tem que ter aqui mais um filtro, que é o filtro do quê? Um time lá até pelo menos 2 minutos e 30. Na IQ lá que a gente utiliza, é a plataforma que eu utilizo para poder estar operando, aparece lá 2 minutos e 30, 3 minutos e 30 do quanto a vela está rolando ali. Então a gente sempre entra até no máximo 2 minutos e 30. Passou disso daqui não pega, tá? Porque pode estar demonstrando ali que não vai respeitar ou algo do tipo. Até pode ser que respeite, mas não entre, tá bom? Então é isso aqui. Esses são os filtros. Espero que tu tenha entendido esse tipo de pullback aqui. Eu vou mostrar agora para vocês no gráfico qual é o cenário ideal para a gente poder estar operando, beleza? Então é isso aí, vamos lá para a tela. Então bora lá, galera. Estamos aqui agora no gráfico, olhando aqui, e eu separei alguns pares aqui
que foi o GBP-JPY, o USD-CHF e o USD-JPY. Aqui eu estou gravando no OTC, tá bom? E inclusive para vocês verem que é uma estratégia que também vai funcionar, tende a funcionar no OTC, se você fizer a entrada certinho dentro dos filtros que foi passado. E é o seguinte, aqui no USD-JPY eu separei um estilo de movimentação de pullback que eu falei ali, só que em alta, tá? Como vocês podem ver, aqui o mercado ele até está vindo bastante lateral, mas está dando alguns picos, né, de alta e de baixa. Como aqui, ó, ele vem lateral e depois ele sobe um pouquinho. O que aconteceu aqui? Aqui ele estava lateral, porém aqui ele já começou a fazer uma outra movimentação, né? E ele fez essa movimentação de baixa muito forte, porém ele não fez nenhum pullback interessante aqui. E o que aconteceu? Fez essa movimentação de baixa e logo em seguida ele quis o quê? Ele quis aqui corrigir essa baixa forte que ele teve. Que sempre que o mercado faz uma movimentação muito forte, de alta ou de baixa, ele vai tender a corrigir essa movimentação. E aqui ele fez essa correção. No que ele fez essa correção aqui, vocês podem notar, ó, aqui atrás existe um suporte muito forte, tá? Deixando bastante pavio aqui. E então ele rompeu e ele voltou. No que ele voltou é aquilo que eu até falei para vocês de armadilha. No mercado lateralizado tem muito. E para a gente operar nisso, a gente pode estar operando a favor dessa armadilha. Ou seja, a gente não vai operar a retração aqui nem nada do tipo, é só o pullback, né? Então o que acontece? Ele fez aqui um rompimento e voltou para corrigir. No que ele voltou para corrigir, ele voltou a buscar esse suporte aqui de trás. Olha só, a quantidade de vela verde que ele voltou para poder buscar, entende? Aí aqui nós já temos um filtro que é o filtro da quantidade de velas da mesma cor. E como eu falei, no mínimo 4, tá? Para poder já ser uma entrada interessante. E aqui teve o que? Entre algumas velas pequenas e velas grandes, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas que chegou rompendo. Olha a quantidade de vela verde. Então, isso é muito forte. Quer dizer o quê? Que ele teve uma alta aqui muito interessante. Tanto que o pullback aqui aconteceu com o quê? A vela de força, essa vela aqui rompendo a região, como você pode ver, ó, pelo menos 55% da vela rompeu, um rompimento muito bom. Você vê que os pavis são pequenos e a vela seguinte, ela simplesmente voltou aqui, provavelmente deve ter dado um pico de vela aqui, deu o pico de vela e retornou, ou seja, o pullback perfeito aqui nessa região, tá bom? Dentro dos filtros probabilísticos com muitas velas verdes aqui, tivemos o que aqui? A entrada foi simplesmente a favor do fluxo que eu estava falando, né? A favor do fluxo de alta. A gente sempre vai se ligar dentro do mercado financeiro de opções binárias, a gente se liga o que? Principalmente na micro tendência, para nós é o que importa. Não é a macro em si, é a micro. E no caso dessa micro aqui, então esse daqui é um cenário muito bom para pullback em alta. Como vocês podem ver, essa sequência toda de vela verde. Agora vamos pegar outro que eu separei aqui no SDCHF, que foi para a sequência de velas vermelhas. Como podem ver aqui, o mercado já está numa tendência mais de baixa, né? Você viu que pode abrir o OTC aqui e o mercado começou a cair. Aí eu até coloquei essa macro aqui de baixa para a gente dar uma olhada nessa linha vermelha, uma LTB. E o que acontece? Ele tocou, aqui foi um ponto de referência da LTB que ele tocou de novo. E aqui ele deixou um suporte. Aí o que ele fez? Ele desceu com tudo logo em seguida, tá? E essa descida dele foi basicamente muito parecida com aquela outra subida lá que eu mostrei. Foi muitas velas vermelhas. Isso acontece bastante no OTC, tá? Por isso que eu falo que até no OTC é bom para poder estar pegando esse tipo de operação. Não é toda hora que surge, mas quando aparece, costuma ser uma entrada muito forte. E aqui tinha o que? Tinha esse suporte aqui atrás e ele rompeu com muitas velas vermelhas, algumas pequenas, algumas médias, né? A maior foi essa daqui, que deu um impulso da baixa, e o rompimento foi exatamente nessa velinha aqui, ó. Tá vendo? Ela não rompeu 50%, como você pode ver, porém o fluxo de baixa estava muito forte, então a maior probabilidade é dela continuar a queda, que foi o que aconteceu. Tanto que ela fez o pullback logo em seguida, ó, teria dado vitória. Não só fez o pullback aqui, como depois respeitou mais outras 2 vezes. Então aqui a baixa estava forte, é um fluxo forte de baixa. E se você parar para notar, aqui nós temos o que? Uma nanotendência, né? Pode dizer assim, nanotendência de baixa dentro da macro. A macro sempre é essa tendência enorme aqui e a micro sempre uma tendência pequena dentro da tendência macro. E foi isso que aconteceu.
Aqui o pullback, fluxo de velas, né, vindo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também igual ao outro par lá do SDJPY, 7 velas vermelhas, rompendo e rompendo muito bem, né? Então isso daqui, ó, cenário perfeito para estar operando, tá bom? Beleza, já vimos agora dois cenários interessantes para a gente estar operando tanto na alta quanto na baixa. Agora vamos dar uma olhada aqui, um cenário que não é legal para estar operando, no GBPJPY, que eu separei aqui. Só dar uma olhadinha aqui, cadê? Onde é que tá? Aqui, ó. Eu separei esse cenário aqui. É um cenário que está lateralizado no mercado agora. O que aconteceu nesse cenário lateralizado? Como você pode ver, tivemos uma sequência de velas vermelhas aqui nessa região, dentro dessa lateralização, né? E é por isso que eu falo o quê? Que não é legal operar. Por mais que o nosso filtro de probabilística estava legal aqui, com 1, 2, 3, 4, rompeu na quinta vela de fluxo de baixa aqui, como você pode ver, ó, mercado lateralizado, o que ele fez? Ele até veio um pouquinho baixo, mas depois voltou com tudo e não respeitou. Por quê? Mercado lateralizado tende a fazer muitas armadilhas, e foi o que fez aqui, simplesmente uma armadilha. Se você parar para notar, aqui atrás ainda tem os fundinhos, ó, tá vendo só? Então é o seguinte, nem o suporte ou resistência é só uma linha, é tudo uma região. Então é por isso que é complicado a gente fazer essa estratégia do pullback junto com os filtros de mercado lateralizado. Sempre vamos buscar fazer mercado tendencioso, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a quem acompanhou o vídeo até agora. Dê o like aí se você curtiu, gostou do conteúdo. Depois me fala aí se você usar essa estratégia, o que deu pra você. Segue lá no Insta, tá? Eu vou deixar o arroba aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, pessoal. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo.